Olá, meu nome é Gustavo Dávila e você está no canal O Livro das Profissões da Usinaria. E hoje a minha convidada é Alessandra Scavone Ferreira, médica veterinária há 18 anos e há 8 anos atende na especialidade de oftalmologia veterinária. Alessandra, tudo bem? Muito obrigado pela sua presença para esse nosso bate-papo de hoje. Bom dia, obrigada, eu que agradeço. Alessandra, conta para quem está nos acompanhando como foi o início da sua trajetória, como foi a sua formação acadêmica ao longo desses 18 anos. Eu, como opção, eu sempre quis a medicina veterinária. Eu ingressei, há 18 anos e eu iniciei fazendo a graduação. No começo é sempre um pouco mais complicado, porque a gente tem algumas disciplinas que a gente não se encontra, mas ao longo da faculdade foi muito desafiador e muito importante ter continuado. Quando eu finalizei, eu tinha a opção de entrar na residência ou seguir a área acadêmica, que seria o mestrado e o doutorado. Então, eu, como sempre gostei muito da parte de pesquisa, eu acabei ingressando para essa parte. Fiz meu mestrado, fiz meu doutorado. Na graduação eu também fiz muitos trabalhos de iniciação científica, que isso fez eu reconhecer e fazer essa jornada. Hã, quando eu me formei, quando eu terminei meu doutorado, eu logo me casei e eu tive a minha primeira filha, então eu tive que dar uma parada com relação a essa parte da pesquisa, e foi onde eu comecei a minha parte clínica, porque eu tinha a oportunidade de trabalhar numa clínica veterinária na minha cidade de Limeira, e lá eu consegui, me manter, né, financeiramente e ingressar também, foi um outro desafio, além da área acadêmica, ingressar na rotina como médica veterinária. E como eu tinha ampla experiência, porque o meu mestrado e meu doutorado foi há 18 anos atrás, a gente tinha a opção de optar pela mestrado profissionalizante. Então a gente tinha também muita rotina cirúrgica, então isso foi bem importante. E trabalhei, fiquei 10 anos nessa clínica, comandava toda a parte de cirurgia, gostava muito da parte de cirurgia, só que chegou uma hora que a gente quer se desafiar. E aí que eu acabei ingressando na minha outra pós-graduação, que foi em oftalmologia. Eu tinha meu contato na Unesp em Jaboticabal, onde eu me formei, e eu comecei a fazer na área de oftalmologia. Então, que estou até hoje. Que bacana. Se a gente for ter essa expectativa da Alessandra, 18 anos atrás, ingressando na medicina veterinária, como que você realmente você romantizou a veterinária? Como que foi, né, ao longo desses 18 anos, entender como a veterinária funciona com seus diversos segmentos aí, e um deles a oftalmologia? Eu acabei, pegando uma transição importante da medicina veterinária, porque vamos dizer que há 20, 30 anos atrás, o médico veterinário era um médico veterinário geral, generalista que a gente falava. Atendia muitas espécies, fazia de todos os tipos de atendimentos, e conforme eu fui me ingressando nessa especialidade, a gente também foi reconhecido. Eu acho que isso foi uma transição importante. Hoje a especialidade e as subespecialidades dentro da medicina veterinária é importante. Hã, eu fico um pouco receosa com relação aos recém-formados já saírem e se especializarem, porque eu acho que a minha jornada de fazer o atendimento clínico, fazer toda essa rotina cirúrgica, foi extremamente importante para a minha especialidade. Então, se eu fosse dar um conselho, eu acho que ingressar, fazer uma clínica médica, fazer uma cirurgia, para depois se subespecializar ou se especializar, eu acho que isso é mais importante. Para mim fez mais sentido. E hoje a gente é reconhecido como especialista, então é importante isso ajuda muito o clínico geral na clínica e também atende de uma melhor forma o nosso paciente. Que bacana. Essa base que você teve, né, não só, formada, mas indo para um mestrado, indo para um doutorado, fazendo os estágios também curriculares, isso acho é a base para quem está se formando, e essa experiência que você teve na área acadêmica, isso ajudou muito depois que você partiu para a parte clínica mesmo, né? Sim, as oportunidades que a gente tem, a gente só define na hora que a gente está lá.
por exemplo, o meu mestrado e meu doutorado, eu fiquei, né, tendiosa, vamos fazer a residência ou não? Só que você está lá na hora da sua oportunidade, então é isso que eu acho que define o seu destino e, não, vou fazer isso que faz mais sentido para mim naquela hora. Para mim foi importante, eu não atuo na área acadêmica hoje, mas tenho intenção disso, porque eu gosto bastante, eu acho que a vida nossa é um ciclo, assim como eu tive meu ciclo de clínica, de cirurgia, na rotina, tive meu ciclo na oftalmologia, eu acho que pode ser que eu me desafie aí futuramente a ingressar novamente na carreira acadêmica. Por isso que tudo que a gente faz tem um sentido, muitas vezes a gente está naquela hora, não faz sentido fazer, mas depois eu acho que isso vai é só história, né, a gente vai carregar e vai levar isso de alguma forma. Que bacana. E Alessandra, há 18 anos atrás, recém-formada, que de fato mudou os recursos que nós temos hoje na medicina veterinária, o quanto de equipamento isso, né, melhorou, ainda mais para uma qualidade de vida desses animais. O que você consegue fazer aí de paralelo nesse período aí, né, seu dessa sua trajetória de 18 anos? Eu comecei na minha especialidade, a gente não tinha nenhum aparelho, para a oftalmologia veterinária. Todos os aparelhos que a gente utilizavam eram, inferidos da medicina humana. Então, o próprio microscópio, o que faz a avaliação da pressão ocular, a lâmpada de fenda, então assim, eram todos os aparelhos que a gente adaptava para a rotina veterinária. Então isso foi um desafio. Eu fiz muita a minha especialidade começou lá atrás, eu fui pioneira na parte de oftalmologia e muitas vezes a gente avaliava a pressão ocular pela sua experiência, de olhar as lesões, de olhar até pelo tato manual, se aquele olho estava com a pressão aumentada ou diminuída. Eu lembro quando eu fiz a aquisição do meu primeiro aparelho, eu ainda ficava em dúvida, porque eu falava: "Nossa, esse olho parece que não tem a pressão que esse aparelho está realmente". Então eu acho que hoje, por isso que eu falo, né, volto a reafirmar que a experiência clínica que eu tinha complementou para minha especialidade. Eu acho que se a gente já sai fazendo uma especialidade, muitas vezes se você não tem uma bagagem clínica, o aparelho não vai substituir a sua experiência clínica que você, né, ao longo dos anos. Então isso, o aparelho, as tecnologias auxiliam demais, mas não substitui a experiência que a gente tem ao longo dos anos. Que bacana. Voltando um pouquinho nesse assunto, em questão desse aumento, da melhora na medicina veterinária, e se a gente for fazer um paralelo aí também com essa humanização desses animais aí. Há 18 anos atrás nós tínhamos um perfil de animal muitas vezes, né, um perfil de tutor, e hoje isso mudou muito para melhor com certeza. Como que você consegue, acompanhar isso aí ao longo desse período? Eu acho que a mudança maior é que eles estão tendo uma expectativa de vida maior. Quando a gente se formou, as raças eles tinham uma meia-vida, né, uma expectativa de vida menor. Hoje eles estão ficando idosinhos. Então isso complementa essa tecnologia, o avanço da tecnologia e a humanização eu acho que é o respeito melhor pelos animais. Isso é lógico que a gente não pode levar aos extremos, substituir, né, muitas relações humanas, mas eu acho que o respeito pelo pet, considerar ele como um um ser que tem sentimento, que sente dor, isso é importante na nossa atuação. Então eu acredito que, o que mudou de 18 anos atrás foi essa referenciar que eles têm um valor e que a tecnologia, nosso estudo está sendo valorizado e utilizado para eles, né. Bacana, você falou um pouquinho da questão do sentimento, né. Se a gente for comparar, né, hoje nós, principalmente na área da saúde, né, vou me incluir nisso também, nós temos que ter uma inteligência emocional muito bem formada, muito bem, resolvida. Como que você também trabalhou com isso? Porque você além, né, de trabalhar na parte clínica, acadêmica, também é cirurgiã e você tem os desafios do seu dia a dia. Como que é essa inteligência emocional para a Alessandra ao longo desse período? O desafio maior para mim foi aceitar que muitas vezes a gente não consegue resolver tudo, né, indicar uma cirurgia, eu acho que antes de você saber fazer uma cirurgia, a gente precisa, indicar corretamente aquela cirurgia, porque o tutor e o seu paciente, o seu pet, ele vem procurar que ele fique numa melhor situação que ele já está. Então eu sempre levo isso como regra de vida. Hã
antes de você saber fazer muito bem uma cirurgia, é saber indicar corretamente. E na nossa questão veterinária, é saber se o tutor, o proprietário, vai conseguir auxiliar esse pet na sua recuperação do pós-operatório. Porque eu brinco, eu falo que fazer cirurgia é fácil. O pet está lá anestesiado, sem dor. Depois, a recuperação, o pós-operatório, ele vai ser totalmente dependente dos cuidados do pós-operatório. Então, isso é extremamente importante. Antes de saber fazer uma cirurgia, saber indicar corretamente a hora certa e passar, atrelar as expectativas do cliente, né, do tutor e do pet com a sua. Eu acho que isso é uma receitinha aí de sucesso para gente na carreira. Que bacana, são desafios diários, né, que nós Exato, vivemos e talvez o que nos motiva é o fato de conseguir ajudar aquele pet, dar uma condição melhor, uma qualidade de vida melhor. Eu acho que é isso que você consegue promover, né, principalmente com a parte da visão, né, Alessandra? exato, exato. Hoje eu me sinto muito feliz em poder auxiliar dentro da oftalmologia veterinária, porque a maioria dos diagnósticos era: "Ai, se ele ficou cego, não tem o que fazer". Só que hoje, como eu disse, eles estão vivendo mais. Então, se você faz um diagnóstico de catarata de um poodlezinho de 5 anos, você sabe que ele vai viver aí mais 15 anos. Então, por que não fazer a cirurgia agora, né? E devolver para ele não só a visão, mas uma qualidade de vida. Hoje eles estão cada vez mais interativos no ambiente, eles reconhecem, né, a gente vê, avalia isso dia a dia, o quanto eles estão, mais interativos no ambiente, nas relações familiares. Então, a gente sabe que deixar um petzinho cego ou com dor, isso representa uma diminuição na qualidade de vida, uma diminuição na expectativa de vida. E hoje, tendo o recurso de auxiliá-los nisso, eu fico muito feliz. Que bacana. E esses desafios diários, né, você como cirurgiã, muitas vezes tem um procedimento que é da sua rotina, porém para aquele tutor, para aquele animal é a primeira vez e é a única, né, então, como passar essa mensagem de ter essa expectativa, de saber o papel importante que esse tutor vai ter no pós-operatório desse animal também? Eu acho que é construir uma relação, não vamos dizer de amizade, mas uma relação de você ter, hã, uma confiança, porque muitas vezes você faz o diagnóstico e se você falar que a única forma é cirúrgica, os proprietários assustam e às vezes acabam não fazendo a cirurgia, mas, não realizando o tratamento. Então eu acho que o que eu acabei desenvolvendo ao longo desses anos foi ter essa paciência, essa resiliência ao proprietário, que muitas vezes se fala: "Como que ele não vai fazer a cirurgia?". Mas eu acho que é cativar, construir essa relação aí de confiança, para que ele se sinta, né, tranquilo, e considerar quais as expectativas dele. O que que você espera que vai acontecer? Ele vai perder a visão? Ele vai devolver total, parcial? Eu acho que nisso a tecnologia nos auxilia. Porque quando você mostra um exame, quando você realiza todo aquele preparo pré-operatório, você traz mais confiança para o tutor e ele vai ter um poder de decisão afirmado nas expectativas dele. Então, se caso acontecer alguma coisa que fugiu fora da expectativa dele, ele já foi orientado, né? Não vai ser uma desculpa, vai ser a correta afirmação do que poderia ou não acontecer. Legal. Nós falamos um pouquinho da Alessandra, né, formada, a Alessandra na parte acadêmica, a Alessandra na parte como funcionária, trabalhou como 10 anos. E a Alessandra, né, há 8 anos tem um centro de especialidade em Limeira. Como é a Alessandra gestora? É algo talvez que, não sei na sua graduação, se você teve alguma matéria direcionada ou foi no dia a dia aí aprendendo, né, a lidar com essa situação. Como foi para você, Alessandra? Eu acho que como todo médico veterinário, o desafio de ser um gestor é dar um frio na barriga, porque a gente não aprende nada disso na faculdade. Eu não sei agora os cursos, se eles têm alguma referência a isso, acredito que sim, os modelos vão se modificando, mas o desafio nosso foi bater a cabeça no dia a dia, né. Então eu fiz, além dos cursos de medicina veterinária, de especialização, eu fiz cursos de contabilidade, cursos fiscais, cursos de coaching para a gente se posicionar, e hoje a gente não pode parar, porque o mercado de trabalho evolui, as relações entre os profissionais também se modificam, e se a gente ficar ultrapassada, a gente não consegue se estabelecer. Vai gerando mais insegurança e o processo não vai acontecendo de uma forma saudável. Então, sim, foi um desafio grande que eu tive que buscar conhecimento e
é uma área que a gente não espera trabalhar, mas necessita, né? Independente se eu tivesse um centro de especialidades, mas eu acho que até para gerir a nossa relação pessoal e profissional, né, é extremamente importante. Então, isso é considerável dentro da medicina veterinária, né? Que bacana, você falou sobre atualização, não só na área acadêmica, na pós-graduação, mas você também cursa uma outra faculdade. Eu queria que você Sim. compartilhasse com a gente um pouquinho mais dessa segunda graduação sua. É, eu acabei, como chega nos 40 anos, se você falar: "O que você vai fazer da vida?", né. E eu acabei me estabelecendo, graças a Deus, na minha parte de especialista. Tenho também a minha questão familiar que eu sigo muito bem, tenho meus filhos, e aí eu me desafiei a voltar a estudar. Então eu estou fazendo agora o curso de medicina. É muito importante, porque eu acho que o amadurecimento faz com que a gente aproveite o processo de uma forma melhor. Por mais que tenha os desafios de uma nova graduação, e é uma graduação, né, com, toda hora aula, tudo isso, a gente considera isso como um complemento de vida. Então, para mim é uma realização. Eu sempre gostei muito dessa parte de estudar. Como eu disse, a pesquisa me desafia muito. Entrei na faculdade para melhorar a minha tecnologia. A medicina veterinária, existe um limite, né, Gustavo, que a gente conhece de tecnologia, e a medicina trouxe para mim isso, da gente poder melhorar ainda mais o tratamento para os nossos pets. Por exemplo, as cirurgias de retina hoje não são consideradas na medicina veterinária. Então, se você atende um paciente pet que tem um descolamento de retina, você não tem que fazer, você condena ele a não enxergar mais, ou às vezes até seguir com uma enucleação. E na medicina a gente tem muitos recursos. Então eu acredito que sim, vou seguir para a parte de oftalmo, se Deus me abençoar de eu permanecer nessa jornada, e isso vai ser importante para eu ajudar e auxiliar ainda mais no tratamento dos nossos pets. Que bacana, sucesso nessa segunda graduação aí, tenho certeza que vai ser desafiadora, mas com grandes resultados aí. Você falou questão da família, né? Eu sei que você tem 3 filhos, Sim. e eu queria até que você contextualizasse para a gente, já fiz essa pergunta para outros colegas, mas para ter o entendimento da família na rotina do veterinário. Então, dos 3 filhos, alguém tem interesse em seguir? Alguém é averso à medicina veterinária? Como que é isso na sua rotina com os seus filhos em casa? A nossa rotina reflete, acho que de 2 formas, né. Os que têm o olhar positivo de falar: "Nossa, olha só, ela consegue, eu também vou conseguir". Então as minhas filhas falam: "Mãe, você é um exemplo, porque a gente sabe que a gente vai conseguir construir uma família, estudar e ser profissional". Porque antes a gente tinha sempre esse tabu, né, de que as mulheres têm que parar. Realmente eu tive, fases da minha vida que eu tive que pausar, né, para eu poder estabelecer a minha família. Quando eles eram muito pequenos, eu não tinha como atender fora, como eu faço hoje. Eu não poderia ser funcionária, porque eu tinha horários, e foi por isso que eu migrei para o meu centro de especialidades, porque daí eu poderia ter um lugar próprio para mim. Até há 3 anos atrás eu tinha um quarto onde eles ficavam comigo. Então eu acho que são esses ciclos que a gente fecha e que a gente vai se desafiando para que a gente consiga conciliar a nossa vida profissional e a nossa vida pessoal. Eh, a mulher tem um desafio maior, porque querendo ou não a nossa carga é de responsabilidade com os filhos, mas eu tenho meu marido que me ajuda muito na parte financeira, então eu acho que os meus sonhos, todas as minhas etapas de vida, quando eu precisei pausar, quando eu precisei me se dedicar mais à minha família, ele sempre esteve do meu lado. E hoje, da mesma forma, quando eu me impus a fazer o curso de medicina, ele: "Você não vai dar conta". Então eu acho que a gente tendo esse respeito e saber que a nossa vida tem uma continuidade, que a gente está aí para realizar sonhos e tendo as pessoas do nosso lado é importante. Com relação aos filhos, eu tenho a minha filha do meio, brilha o olho dela em medicina veterinária, ela sempre gostou muito. Agora que eu estou indo para a área de medicina, ela fala: "Ai, mas eu gostava tanto da veterinária". E tenho 2 que são aversos, que não conseguem, falar sobre o assunto. "Ai, mãe, não fala sobre isso na mesa". E veterinário a gente sabe, né, tá conversando, tá falando de caso clínico, tá mostrando foto, mas eu acho que o exemplo de que a gente é capaz, que a gente está no mundo para construir nossa história e realizar nossos sonhos de forma tranquila, com energia positiva, tudo acontece.
Que bacana. Bom, ao longo dessa trajetória você deve ter vários cases de sucesso aí também na área de oftalmologia. Tem algum case que você possa compartilhar com a gente que realmente foi desafiador ou que o resultado superou muitas expectativas, Alessandra? Eu acho que, dentre os casos que a gente teve, hã, devolver a visão é um impacto muito positivo. Por exemplo, quando a gente atende um pet que há 10 anos ele bate a cabeça, ele não reconhece o tutor na frente, ele não consegue buscar o próprio alimento, é tudo dado, né, na mão. Quando a gente faz a cirurgia, a gente atrela essa expectativa do cliente com a da cirurgia, é super importante. Então eu tenho o caso de um labrador de 18 anos, que ele era diabético há 10 anos, e os tutores me procuraram, porque não aguentava, ele era depressivo, ele vivia no cantinho paradinho, né, não enxergava nada, e labrador é super ativo, até mesmo velhinho, né. E quando a gente fez a cirurgia, ele voltou a ser criança, é isso que eu lembro que o tutor relatou comigo, ele voltou a ser o que ele era quando eu peguei ele. Então ele voltou a destruir cadeira, a comer mesa, a sair correndo, derrubando tudo quando os tutores chegavam em casa. Então eu acho que isso é satisfatório, de você saber que a gente pode devolver a visão para eles e de que eles vão ter uma qualidade melhor de vida. Com certeza, o que nos motiva são os desafios que acontecem, mas de maneira concluído positivamente, né. É o que Exato, nos deixa dormir e acordar no outro dia para encarar novos desafios. sim. Alessandra, queria que você deixasse uma mensagem para quem está entrando na área da veterinária ou para muitas vezes alguém que está saindo, mas para essa experiência sua na parte de oftalmologia, se você puder deixar uma mensagem. Eu acho que a todos que estão se formando ou que querem fazer uma especialidade, é muito importante a gente ter uma certa bagagem clínica e cirúrgica antes da gente decidir ou definir qual área de atuação. A especialidade, ela traz muitos recursos, uma tecnologia mais avançada, mas eu acho que você saber orientar o cliente, ter uma bagagem clínica, antes de você fazer uma especialidade, é importante. Então acho que o meu recado é isso, quando você se forma, sai para trabalhar, busca, novos conhecimentos, vê realmente qual a área que você, tem mais afinidade, para antes definir a sua especialidade. Excelente. Eu quero deixar um recado para você. Gostaria de fazer um convite para o dia 17 de agosto, o primeiro workshop da Clínica Veterinária Bicho Solto. Então, a Alessandra estará presente conosco para falar um pouco mais sobre os desafios na área da oftalmologia. Alessandra, queria agradecer pela sua presença e poder compartilhar um pouquinho mais aí toda a sua trajetória. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigada. E obrigado a você que nos acompanhou até aqui no canal O Livro das Profissões, a Usinaria, e até a próxima. E para você que chegou até aqui, esse é o Livro das Profissões 2024. Este livro é uma compilação de mais de 3.000 profissões em 60 grandes áreas do conhecimento. Ele está disponível na versão capa dura, em papel cochê, com imagens ilustradas e coloridas. Ele é um excelente presente para sua mãe, para o seu pai, para aquele filho que está iniciando a carreira profissional ou para aquele amigo que quer mudar de carreira. Você pode adquirir no site da Amazon.com nas versões em inglês e em português. E também no link na descrição abaixo. Garanta já o seu.